Oi, gente, meu nome é Gabriela. Eu sou o Gustavo. E esse aqui é Bitinho. Bom, gente, eu queria começar contando então como que eu conheci a Fá e o Márcio. Conheci através do Gustavo, meu namorado, que a gente namora aí há uns 3 anos e meio. E uma das primeiras providências que o Gustavo tomou foi me apresentar ao Fá e o Márcio. E aí eu fui conhecendo os dois melhor, fui colando neles. É uma amizade incrível. E acabei fazendo também o curso GP1 em 2019 agora, em julho, e o GP2 em dezembro. E foi fantástico, e o Gustavo vai contar agora como que ele conheceu a Fá e o Márcio, e depois a gente conta o resto aí. Bom, eu tenho uma pizzaria, né? E a Fá e o Márcio eram meus clientes, mas eu não sabia. Até fiquei sabendo mais tarde que a Fá queria conversar comigo algum dia, porque quem conhece de Enneagrama, eu sou um 4, e um 4 bem artista mesmo, então eu canto lá e tudo, e ela sempre quis conversar comigo e eu nunca teve a coragem, digamos assim. Até que um dia eu estava passando por um momento muito de reflexão e até um momento bastante difícil. E comprei alguns livros, dentre eles o Enneagrama, e eu estava lendo na pizzaria, quando de repente eu saí para fazer alguma coisa na cozinha, não lembro exatamente o que. Quando eu voltei, tinha um cartão dela dizendo que ela podia me ajudar e para ligar para ela. Eu acabei ligando, eu achei curioso isso, porque não vinha na minha cabeça quem podia ser, e foi um tempo muito curto, de repente apareceu aquele cartão, eu falei, bom, alguma coisa de bom deve ser. Liguei para ela e a gente sentou, combinamos de nos encontrar, e a gente começou a conversar bastante, e eu contar sobre os meus aquela situação minha, né, que posso dizer que era um meu problema, porque eu andava bastante triste e confuso. Nessa época eu era solteiro, e nessas conversas ela me disse, Gustavo, nós vamos... E ela estava me ajudando muito, muito com as conversas, porque ela é psicóloga e coaching, então fazia de uma maneira bastante firme e dura, muito bem, mas faltava alguma coisa, e ela falou para mim que seria interessante eu fazer o curso do Márcio, o GP1, que falava mais sobre o Enneagrama. Ele era direcionado mais para a parte corporativa, mas tinha muito também da parte pessoal. E eu fui. E foi incrível, incrível. Eu comecei a conhecer, eu fui lá com muita ânsia de conhecer o meu número para melhorar o meu autoconhecimento, mas logo em seguida eu comecei a perceber o importante que era conhecer os outros números também, os outros eneatipos. E eu fiz uma, fiz duas, fiz 3 vezes o curso dele. E ao mesmo tempo também conversando eventualmente com a Fabrícia. Foi tão fascinante, para mim, que começou a melhorar o meu dia a dia. Aliás, houve uma mudança radical. E aí eu conheci a Gabriela, e eu peguei todas essas informações e inconscientemente já fui transferindo para os meus relacionamentos com a minha mãe, com o resto dos meus parentes, a minha irmã, tudo. E quando eu conheci ela, foi incrível, porque ela é bem diferente de mim. Ela é, para quem conhece também, de novo, para quem conhece Enneagrama, ela é um 5 do Enneagrama, é uma pessoa muito mais introvertida. Por isso que eu estou falando mais e ela nem tanto. E com um 4, ele é muito artista e ele quer muita atenção. E ele é muito, muito inseguro, o 4 que não se conhece. E ao ver que ela não se expressa para qualquer pessoa, para qualquer 4 que não tenha um pouco de autoconhecimento, seria uma coisa agressiva, não conseguiria lidar com isso. E eu já conhecia, então eu comecei a tentar entender ela, ver quais eram os seus hábitos e tudo, e as coisas que de certa maneira me irritavam. Porque sempre no início do relacionamento, sempre a gente tem essa questão de idealizar, de não ver muito bem a outra pessoa, mas logo em seguida você começa a ver, e começa a ver os defeitos, entre aspas, que para mim já não são mais defeitos, senão são características, né? E isso foi incrível, mudou totalmente a minha forma de ver. E eu sonhava, eu conhecia os dois por separado e os dois fazendo coisas diferentes. E eu sonhava o dia em que os dois se juntassem
a Fabrícia e o Márcio se juntassem para fazer alguma coisa com relação ao relacionamento. Até porque eu vi que mudou totalmente o meu relacionamento e a minha forma de me relacionar. E agora eu vejo que eles estão fazendo esse curso, que aliás já até participei da primeira live deles e achei, meu Deus, maravilhosa, e que vem a calhar exatamente com todas as coisas que eu e ela usamos, porque eu acabei passando para ela, e ela vai falar um pouquinho agora, acabei passando para ela também ela ficou interessada, na verdade. Eu não convenci ela a nada. Simplesmente ela via que eu agia com ela de uma maneira sempre cuidadosa e com explicando talvez o que me irritava e não xingando ou exigindo nada dela, simplesmente dizendo, olha, tu tens uma característica assim, que se tu tenta cuidar um pouquinho porque isso me faz mal, ou não é legal pra mim, e de repente é uma coisa que tu tá acostumado e talvez tu não te dá conta disso, então tenta te dar conta. Então, quando eu conheci o Gustavo, ele já aplicava a ferramenta do Enneagrama para a vida dele, para se relacionar com a família dele, né, que mora com ele aqui. E ele começou a aplicar comigo também, porque a gente, no início do relacionamento a gente tem expectativas um com o outro, e ele foi usando em mim sem eu saber, assim, foi usando para ele, né, para nós dois no caso, para a gente se conhecer melhor e se entender melhor. E eu fui escutando a opinião dele sobre o Enneagrama, porque ele me contava que fez o curso, como conheceu o Fabrício e o Márcio, e aí me apresentou algumas leituras também, e eu fui me interessando aos poucos, não foi na hora não, foi bem um tempinho depois que eu comecei a absorver mesmo e entender, e veio essa curiosidade de conhecer mais e de me conhecer melhor, e aí eu fui correndo fazer o curso, e estou empolgado agora para os próximos cursos. A gente está colado, né? Colado neles agora. Porque agora vem essa nova modalidade de curso para relacionamentos, para casais. Quando nós fizemos o curso, ele não era para casais, ele era para empresa e para você levar para o seu pessoal, assim, né? Para o seu desenvolvimento pessoal. Mas agora ele está mais voltado assim para casais, e nós queremos colar mais, queremos fazer todos os cursos que tiver, todas as lives que vierem aí pela frente. E a gente super recomenda o curso para os casais, porque ele não só começa a transformar o seu relacionamento, você passa a lidar melhor com as falhas, que a gente não vai chamar aqui de falhas, né? Novamente, você aprende a lidar com as características da pessoa, ou seja, os pontos fortes, né? As habilidades que essa pessoa tem, e as coisas a negociar, né? Porque tem coisas que tem que negociar. Isso. Mas isso faz parte do curso também. Exatamente, porque a gente vai negociando, né? Então ajuda o casal e as pessoas que estão ao redor desse casal, né? Os filhos, para quem tem filhos, não é o nosso caso, mas para quem tem o seu pai, a sua mãe, que moram em volta, que são idosos ou não idosos, ajuda a sua família como um todo, te ajuda no trabalho. Se você é empresário, você começa a ver melhor a sua equipe, né? Você consegue compreender melhor as pessoas ao seu redor. E então é aquilo. Para resumir, a transformação começa com a gente e ela vai, como consequência, transformando as pessoas ao redor. E aí deixando as pessoas super curiosas pela boa forma de resolver as coisas, né? E para complementar aqui, que eu acho uma coisa interessante, algumas pessoas perguntam para a gente sobre a nossa forma de se relacionar aqui, né? Que nós temos aqui o nosso jeito super tranquilo de falar, de lidar com algumas situações, e as pessoas, isso desperta uma certa curiosidade. E a gente acaba falando que é isso mesmo, que foi o Enneagrama, que a gente apresenta a ferramenta, né, para a pessoa, e as pessoas têm curiosidade de saber. Então, uma vez que a pessoa vê em você uma mudança, desperta nela uma certa curiosidade, essa pessoa também vai querer essa transformação para a vida dela e levar para as pessoas que a rodeiam também. E era isso. E a gente quer agradecer muito vocês por terem se juntado para fazer esse curso. Fá e Márcio, realmente muito obrigado. E estamos coladíssimos em vocês, e façam todo o material possível que a gente sempre tem para aprender.
nós nos consideramos hoje que estamos vivendo um relacionamento muito tranquilo. Nenhum dos dois é fácil no dia a dia. A gente não tem não é atrito. fácil, não é fácil. Temos atrito. Mas a gente sabe olhar melhor, a gente sabe ser mais vigilante com as emoções. Exatamente. Né? E nunca chegamos a estourar por causa disso, porque é muito mais lógico, é muito mais coerente o relacionamento. Então tá, um beijo enorme. Um beijo, Fábio, tá? Márcio, muito obrigada por tudo Obrigado. até agora, e a gente vai continuar se beneficiando sempre que tiver novidades e cursos, e a gente super recomenda para todo mundo. Então um beijo. tá. Tchau. Tchau.